congressos, então a gente estava viajando bastante. Então, através da iniciação científica, eu consegui apresentar meus trabalhos em diversos congressos. E também, através da iniciação científica, eu conheci muitos pesquisadores, cientistas, de diferentes níveis de graduação a pós-docs e que foram muito inspiradores para a minha jornada acadêmica e que me conduziram até o programa de pós-graduação. E através do programa de pós-graduação do PPG FISFAR, quando eu fiz iniciação científica, foi por onde eu conheci o meu orientador e eu decidi que eu queria continuar minha carreira acadêmica na fisiologia. Então, o conselho que eu dou para vocês é entrarem no site do PPG FISFAR e lá vocês vão encontrar uma lista com o nome de todos os professores que compõem o nosso corpo docente e lá tem um e-mail. E às vezes você não precisa esperar uma oportunidade de ter uma vaga aberta. Muitos dos professores, eles gostam dessa interação de você mandar o e-mail e aí eles respondem, convidam vocês para uma entrevista e é um momento muito interessante, muito esclarecedor e quem sabe não seja assim a forma de vocês iniciarem uma iniciação científica no laboratório dos sonhos. Aí agora eu vou passar a palavra para minha próxima colega que vai compartilhar um pouquinho da experiência dela dentro do PPG FISFAR. Sou eu, né? Então vamos lá. Isso. Vou tentar. Aqui, vamos ver. Já tá mostrando? Não, pera lá. Pai de Cristo. Isso. Tela cheia. Vamos lá. Agora foi. Foi? Tá bom. Então, como a Amélie falou, né? Meu nome é Laura. Eu vim falar um pouquinho da minha experiência como iniciação científica, com porta de entrada para a vida acadêmica e profissional. Então, eu sou formada em ciências biológicas, bacharel. Eu formei em 2024. Eu fui, antes de entrar no departamento, eu fui de iniciação científica em outro departamento aqui no ICB. Eu entrei na graduação na pandemia. Então, o primeiro ano completo foi dentro de casa, então eu não tive oportunidade de entrar em contato com os professores e realmente procurar uma iniciação científica logo no início. E tendo em vista também que eu moro em outra cidade. Então, eu fui voluntária de 2023, de junho a novembro, no Laboratório de Fisiologia Renal. E em novembro, meu orientador, ele conseguiu uma bolsa PIBIT para mim, que teve como período, né, 2023 a 2024, até novembro. Hoje nós compomos, a gente compõe, né, o RENFIX, que é um estudo de fisiologia renal molecular e biofísica. Eu entrei no mestrado em 2024/3 na seleção da FISFAR. E esse aqui é o meu pai científico, né, que a gente gosta de falar, o meu orientador, que é o professor Diogo, também conhecido como Dioguito, Diogão, Fofes, o Cariogo e o Cassimiro da Renal. Ele é uma pessoa sensacional, ele me abriu milhares de portas, eu sou muito grata por ter ele como orientador hoje. Então, o que que a gente faz, né? Eu vim trazer um pouquinho do que a gente pesquisa. Então, hoje nós temos as doenças que não transmissíveis, elas são uma crise global. E a doença renal, ela é uma delas, porque de 5 a 11 milhões de pessoas morrem de doenças renais todos os anos, e aproximadamente 10% da população mundial, que é mais ou menos 850 milhões de pessoas, elas têm algum tipo de doença renal. E um dos fatores de risco que nós temos é o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a obesidade e histórico familiar. Eu vou focar um pouquinho mais na diabetes, no diabetes. Por quê? De 30 a 40% dos pacientes diabéticos desenvolvem algum tipo de doença renal, sendo ela a doença renal diabética, que ela é caracterizada pelo quadro de hiperglicemia associada a uma disfunção renal progressiva. Por muitos anos a gente teve uma teoria muito glomerulocêntrica. Se vocês já tiveram fisiologia, vocês lembram lá do glomérulo. E hoje a gente tem mais uma teoria tubulocêntrica, em que os túbulos renais, principalmente o túbulo proximal, eles precedem, eles têm danos significativos antes dos glomérulos. Então a gente está tentando entender um pouco como que a gente pode ter tratamentos antes da gente ter um acometimento muito grave no rim.
Então, a gente tem essa disfunção na reabsorção tubular de proteínas através da maquinaria endocítica, que desregula a reabsorção de proteínas e leva ao quadro de proteinúria, que é o que a gente vê hoje em dia como um maior marcador. E um dos possíveis ativadores desse sistema complexo é a hiperativação do sistema renina-angiotensina. A gente estuda muito o sistema renina-angiotensina na graduação em seu eixo clássico, com a angiotensina 2 como seu principal peptídeo. Só que a gente tem também um eixo contrarregulatório, que tem a angiotensina 1A7 como um dos principais peptídeos. E já tem diversos estudos que mostram que tem uma proteção cardiovascular e renal. Então, a nossa principal pergunta foi se esse eixo, né, da angiotensina 1A7, ela poderia ter um potencial efeito protetor na doença renal diabética. Então, é mais ou menos isso que eu faço, eu observo, se a gente tá observando se a angiotensina 1A7 ela tem um papel na disfunção renal, que é observada na fase inicial da DRD, em um modelo de diabetes induzido por estreptozotocina, que é uma droga que destrói as células beta-pancreáticas em ratos, e nós avaliamos se os níveis elevados sistêmicos, né, da angiotensina 1A7, tanto por uma via genética, pelo modelo transgênico de rato, tanto quanto também um modelo de tratamento farmacológico, poderiam atenuar essa lesão tubular. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como que foi minha trajetória, quais foram as oportunidades que eu tive durante a minha iniciação científica. Então, em 2023, no final do ano, eu tive a oportunidade de ir no Vasoactive Peptides, que é um congresso que ocorre a cada 2 anos, em Nova Lima, e a FESBinha, que é extremamente conhecida aqui na UFMG, né? A gente chama carinhosamente de FESBinha, mas é o encontro de pesquisa da FISFAR. E eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho em banner. E já em 2024 eu fui na FESB regional, que eu tive a oportunidade de ir para Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, né? Apresentei em banner e ganhei em segundo, fiquei em segundo lugar no prêmio FESB regional, que também esses prêmios eles também dão um pouco mais de gana da gente ir nesses congressos, né? Porque eles têm um valor em dinheiro. Então, assim, todo mundo gosta um pouquinho de dinheiro, e dinheiro sempre é bem-vindo. Então, assim, foi ótima essa experiência, foi meu primeiro congresso, assim, saindo mesmo da região aqui de Belo Horizonte, foi sensacional. Já mais ou menos em setembro, nós fomos para Caxambu, para SBFIS, que é a Sociedade Brasileira de Fisiologia. Eu apresentei novamente e pude receber a menção honrosa, que foi ótimo, me deu mais um pouco de gás, assim, para continuar na pesquisa. Esses são os meus colegas de laboratório, assim, sem eles quase nada seria possível. Eles me dão muita força e auxiliam demais lá no laboratório. Nessa época eu ainda era iniciação científica. Em 2024 ainda nós fomos para a USP, na SBBF, que é a Sociedade Brasileira de Biofísica. Eu tive a oportunidade de apresentar o trabalho em banner e também oralmente, no qual eu fiquei em segundo lugar no Prêmio Carlos Chagas. Esse professor que está aqui do meu lado é o professor Celso Caruso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão mais para frente. Ainda em 2024, meu último congresso como iniciação científica, eu fui na FESBinha novamente e ganhei uma menção honrosa apresentando o trabalho em banner. E em 2025 nós fomos para Campinas, para a SPFIS novamente, que eu fui selecionada para o simpósio júnior de fisiologia renal, que foi outra oportunidade maravilhosa. Eu conheci outros pesquisadores que abriram meus olhos para novas possibilidades no meu trabalho. Além disso, nós fomos para o Vasoactive Peptides novamente em Nova Lima. Eu apresentei em banner e fiquei em terceiro lugar na apresentação, na melhor apresentação em banner. Fomos para a SBBF em Campinas, novamente. E na FESBinha desse ano também, do ano passado, né? A gente está em 2026. Apresentei oralmente na FESBinha e em banner na SBBF. Ao longo desse tempo, a gente também publicou, eu fui coautora de alguns artigos, dois em 2024 e dois em 2025, que eu agradeço muito pela Mariana Moraes e o Derek por terem me dado a oportunidade, né? O Diogo e a Paula, que são os professores responsáveis por esses artigos, assim, abriu muitas portas para mim. E eu voltei essa apresentação eu fiz um pouco corrida, porque eu voltei agora do Rio de Janeiro, eu estava no laboratório do professor Celso Caruso fazendo um minizinho intercâmbio para poder fazer algumas experiências na área dele.
E eu acho que é isso, né? Eu tenho essa frase da Barbara McClinton, que eu sou muito fã dela, e ela fala que se você sabe que está no caminho certo, se possui essa intuição, então ninguém pode te desviar desse caminho, não importa o que eles digam ou o que façam. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está disponível. Se quiserem visitar o laboratório também, estamos completamente abertos para ver vocês lá e ensinar um pouquinho do que a gente sabe. Muito incrível. Eu acho que é importante, Mel, só que já estão chegando várias perguntas aqui no chat. Então, no final, né, a gente abre para todo mundo falar. Eu vou convidar também o professor Diogo, que está aqui presente com a gente para entrar nessa discussão e dar a opinião dele. E eu acho que É, é legal a gente pensar que quando a gente chamou, né, os ICs para apresentarem, nós preocupamos de colocar assim, diferentes trajetórias, diferentes cursos, para vocês terem ideia, né? Pessoas que estão em diferentes fases da carreira, porque vimos que tem muita dúvida de como começar, quando ingressar, tempo para dedicar na iniciação científica, né? Então, acho que esse é importante, como nós vamos ter aqui estudantes de vários cursos, vai ser bem legal e bem enriquecedor para essa discussão. acho que agora é a Alicia que vai compartilhar, não era? Isso. Isso mesmo, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Está. Ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde para todos. Eu queria, de antemão, agradecer a oportunidade de estar participando dessa mesa redonda. Eu sou uma admiradora do projeto Curso de Verão. Eu participei como aluna na última edição, né? Então, contribuir numa mesa redonda nessa edição é um prazer enorme. Meu nome é Lísia, eu sou atualmente estudante de medicina na UFMG. Estou indo aí para o sexto período, chegando no meio do curso já, e faço iniciação científica no Laboratório de Sinalização Cardíaca com a doutora Silvia Guatimozinho. Quando eu pensei nessa mesa redonda, eu tentei me lembrar da primeira vez que eu ouvi falar de iniciação científica na minha vida, que foi durante o meu ensino médio. E aí contar essa história brevemente. Eu estudei, me formei na escola estadual, no interior de Minas Gerais. Então, era uma escola que não tinha muita estrutura. A gente não tinha aulas práticas, não tinha vivência de laboratório, nunca tinha entrado num laboratório. E aí, em 2018, durante o meu primeiro ano do ensino médio, a minha professora de Química falou pra gente que ia ter uma Olimpíada Mineira de Química e que a prova seria aplicada dentro da UFMG. Só dela falar isso, os olhinhos brilharam, né? Porque a UFMG nesse momento era um sonho e a gente não sabia se seria possível chegar lá. Então, eu nunca tinha entrado dentro da UFMG. Então, fazer uma prova dentro da instituição, naquele momento da minha vida, já era um motivo suficiente para fazer a prova. Além do fato de que eu gostava de me aventurar nessas Olimpíadas, assim. E naquele ano em específico, para além disso, tinha um projeto na minha cidade, que era um instituto que tinha como objetivo dar aulas gratuitas para estudantes da rede pública, focado nessas Olimpíadas. Então, a gente foram, assim, 6, 7 alunos na época, colegas, assim, e a gente ia na escola à noite para ter essas aulas e fazer essa preparação durante alguns meses. E aí fizemos a prova em 2018 e eu e mais uma colega, felizmente, conseguimos uma medalha nessa Olimpíada. E aí foi muito legal a premiação, porque pediram para a gente se levantar, homenagearam a escola, que tinha sido a primeira escola da rede pública que conseguiu uma medalha em anos. E, inclusive, o último que tinha conseguido uma medalha da rede pública foi o nosso professor do Instituto. Então, foi muito legal. E por que que eu estou contando essa história? Porque aí os agraciados com a medalha naquela edição iriam ganhar uma bolsa de iniciação científica. E na época era no valor de R$ 150 durante 12 meses. E aí você tinha a possibilidade, no fim, né, desses 12 meses, se você tivesse interesse, entrar num projeto de iniciação científica de fato, dentro do departamento de Química da UFMG. Aquilo, na época, para mim, foi assim, um sonho, né? Nunca tinha chegado perto de uma oportunidade como essa. Então, assim, fiquei com os olhinhos brilhando para participar. Aí vi documentos, todos os dados que eles pediram. Só que aí, um mês depois, a gente recebe um e-mail de que a bolsa teria sido cancelada por falta de verba. E aí o projeto também não iria acontecer.
E aí, então, assim, aquela frustração naquela época, e só ficou o desejozinho no coração de um dia fazer uma iniciação científica. E a UFMG, nesse momento, era só um sonho ainda, né? E aí, terminei meu ensino médio, fiz cursinho para vestibular, etc. E em 2023 entrei na faculdade. Então, desde que eu entrei, que já foi, né, uma grande conquista. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha no meu coração que eu queria fazer uma iniciação científica. E com dois interesses em específico que eu tinha, assim. Eu queria muito ter experiência na pesquisa básica, porque fazendo medicina, muitas vezes a gente tem muito contato com a pesquisa clínica, né? Os ambulatórios de pesquisa, junto com os pacientes, que é um, né, assim, é um manejo diferente. E sabendo da importância da FMG dentro da pesquisa, eu tinha esse interesse de saber como era a pesquisa de bancada e ter essa experiência, aproveitar que eu estava dentro de uma universidade que vive disso, né, e que respira ciência, eu queria ter essa experiência. E, além disso, eu queria ter uma experiência na área de cardio. Sempre foi uma área que eu admirei muito, mesmo antes de entrar na faculdade. Eu já gostava muito. E continua sendo um interesse meu dentro da faculdade, assim, como especialização mesmo, dentro da medicina. E aí eu lembro que na época eu, né, assim, no primeiro período, primeiro você entra tentando entender um monte de coisa que está acontecendo da faculdade, então eu entrei meio perdida, assim, uma cidade nova, uma vida nova, uma grade de horário extensa, então estava ainda sem saber como fazer. E a iniciação científica era um grande, assim, as pessoas, eu via as pessoas participantes de laboratórios, indo a congressos, etc. E só que eu ainda não sabia exatamente como chegar lá. E aí eu comecei a pesquisar, né? Porque eu tenho no site do ICB, abri um documento no Word e saí pesquisando os laboratórios que tinham, nesse interesse, de pesquisa básica e foco em CAD, principalmente. Então, eu fui anotando os laboratórios, as linhas de pesquisa, os orientadores, quais eram os nomes, etc. E nessa pesquisa que eu me deparei com o nome da Silvia, e aí pesquisando mais sobre o laboratório, eu descobri também o projeto de extensão que a Silvia coordenava na época, que era o Science School, aí eu tinha interesse nesse projeto também. Aí eu falei, quero conversar com essa professora. Só que eu admito que eu posterguei ir procurar a Silvia, porque eu acho que a gente, como às vezes aluno de graduação, a gente tem um pouco de medo desse contato, né? De como é que a gente vai ser recebido, se vai ser uma conversa tranquila, esse encontro. E eu não tive aula com a Silvia durante a minha graduação, então ia ser um contato, o primeiro contato. Aí eu lembro até hoje que eu estava numa aula de farmacologia, aí a aula acabou mais cedo, e a gente ia ter um espaço maior de intervalo entre um bloco e outro. Aí eu tive um ímpeto de coragem, fui lá procurar a Silvia. Aí, nessa mesma época, estavam abrindo as inscrições para o curso de verão. Aí a Silvia falou, Lígia, participa do curso de verão, você vai ter essa experiência, você vai ver o que você vai sentir. E foi dito e feito, eu me inscrevi no curso de verão, trouxe aqui a fotinha da edição passada, e foi uma experiência sensacional o curso de verão, assim. Eu acho que tanto a semana online e a semana de prática que a gente teve de imersiva é muito, assim, eu lembro que eu conheci alguns colegas que estavam comigo no laboratório que já eram da minha turma, da faculdade, mas a gente teve uma colega de Niterói, teve um outro colega da Bahia, então a gente fez amizade, ficou uma equipe muito, assim, um grupo muito unido, assim, mesmo de amizade, e a gente ficou encantado com a dinâmica do laboratório durante aquela semana. A gente viu muitas técnicas, a gente conversou com os pós-graduandos, nos aproximamos deles, então foi uma experiência incrível. E eu lembro que deu sexta-feira, que era o último dia do curso de verão, se chamasse todo mundo para voltar na segunda-feira, todo mundo voltava lá. Isso a gente está no meio das férias, então foi uma experiência muito positiva. E aí, depois da experiência imersiva no laboratório, eu tive mais certeza ainda de que eu queria participar. E aí, em março de 2025, eu iniciei a minha iniciação científica. E aí, falando, assim, brevemente do que eu fiz durante esse ano que eu participei, né? Eu acompanhei principalmente o doutorado, né? A doutora Graciene, no projeto dela. E assim, ó, resumindo, né? A Graça estuda o papel da proteína STI1 na regulação da hipertrofia cardíaca que ocorre na gestação. Já é de estudo da equipe do laboratório a proteína e sabe que atua na hipertrofia patológica, quando o coração está sob estresse. E a ideia é analisar como essa proteína se desempenha dentro da hipertrofia fisiológica. E tem tudo a ver com, inclusive, a ideia deste curso de verão, né, que é o estudo de ambos os sexos. E a Graça não apenas estuda as fêmeas, mas as fêmeas durante a gestação, que é um desafio à parte.
Então, eu pude ver, né, acompanhar algumas técnicas durante esse percurso, principalmente no início, a gente fez muita genotipagem, e trabalhando com animais transgênicos. É importante você saber que você está trabalhando com o animal correto. Eu lembro que assim que eu entrei no laboratório, era muita genotipagem, fazia quase todo dia. Ciclo estral, coletar, analisar o ciclo estral das fêmeas, que é um outro desafio do trabalho com as fêmeas. Então, principalmente pensando na gestação, né? Então, tinha que organizar o cruzamento das fêmeas, analisar o ciclo dia a dia para saber quando que houve a gravidez. Então, isso também foi algo que eu acompanhei muito durante esse ano. Isolamento de cardiomiócito, inclusive essa primeira foto é do curso de verão passado, que foi a primeira vez que eu vi um isolamento, eu fiquei encantada, a primeira vez que eu vi um cardiomiócito isolado, contraindo, bonitinho, é muito legal. E durante o ano eu ocupei várias outras vezes, né? Sempre tem no laboratório. Para além disso, a fixação dessas células, análise da área, do comprimento, da largura, e pegar esses resultados depois para a gente chegar às conclusões. É, além de PCR, histologia, outras técnicas que a gente vê no laboratório. E assim, nesse período que eu estive no laboratório, existe um universo que foi me apresentado. Existe muita coisa que às vezes eu desconheço, estou aprendendo, exige uma pesquisa, né, individual também em casa para você entender esse universo da pós-graduação e da ciência, né, que é ampla. E eu digo assim que a minha experiência no laboratório tem sido enriquecedora, primeiro no sentido teórico e técnico da coisa, de aprender muito sobre as ciências cardiovasculares. Para além disso, entender a dinâmica da pós-graduação. Parece que quando eu estou no laboratório, eu saio um pouquinho do universo da graduação, que são com outros colegas que também fazem medicina, outros colegas que também estão mais ou menos da minha idade, ou com professores que são médicos, e ali eu vejo uma equipe diversa, com diferentes graduações, diferentes formações, diferentes linhas de pesquisa, diferentes objetivos acadêmicos. Então, é um tipo de conversa e de interação que te enriquece, pensando no seu futuro, pensando no seu, né, destino acadêmico, daquilo que você gosta ou não gosta, e para, né, além disso, entender a dinâmica e a dificuldade da produção científica na universidade. Eu acompanho, desde que eu passei a acompanhar dentro do laboratório, a minha visão mudou muito, né? De quando eu vejo um artigo científico hoje, eu dou um valor enorme àquele resultado alcançado, porque eu vejo que não é fácil. E eu vejo trabalho árduo dos pós-graduandos todo dia no laboratório. E é bonito de ver, e é bom a gente ver para a gente valorizar que tudo isso tem sido construído dentro da universidade, né? E participar disso é um privilégio. Então, e dentro da medicina, eu acho que reconhecer a pesquisa básica como uma parte essencial do que vai ser o futuro da saúde dos nossos futuros pacientes. É muito legal ver, ainda mais considerando que doença cardiovascular mais mata hoje em dia, né? Ver que tem tantos profissionais empenhados em estudar e entender mecanismos que adoecem essas pessoas e que será o futuro de a gente descobrir um novo fármaco, uma nova terapêutica, chegar a novas conclusões na clínica. Então, valorizar essa pesquisa é muito, muito importante e tem sido feito, né, nesse tempo que eu venho acompanhando a pesquisa. Como, assim, só para pontuar, eu trouxe esse item, que é um edital da residência médica da USP. Assim, eu sei que talvez tenha pessoas aí que fazem medicina. E aí, uma das coisas que a USP tem a prova objetiva dela, né, de residência, mas ela também pontua, ela faz uma análise curricular. E uma das coisas que eu trouxe que ela pontua é a participação em iniciação científica. Não apenas isso, tem outros itens, né, dentro do edital, eu trouxe só para exemplificar, assim, para mostrar que essas instituições de ponta estão valorizando um aluno que se empenha, né, que quer buscar uma iniciação científica, que quer buscar uma participação na ciência. E aqui, no caso, ela pontua a sua participação, se você teve alguma publicação de artigo científico, tem um outro edital que valoriza mais algumas outras coisas, mas é o empenho dessas instituições de promover, né, como eu posso dizer, de estimular os graduandos a participarem desses projetos. Então, assim, eu posso dizer que a sementinha que foi plantada lá em 2018 não tinha dado certo naquela época, hoje, em 2025, e agora também continuando em 2026, hoje eu vivo isso, né? A iniciação científica, estou só no início, mas é uma experiência muito gratificante para mim já, até então, já aprendi muito, já enriqueci muito, e com certeza vale muito a pena. Então, se você está na dúvida se você deveria fazer, eu te incentivo a buscar isso, sim.
Bom, pessoal, essa foi a minha experiência. Eu agradeço muito a todos pela atenção. Obrigada. Agora, a Duda vai compartilhar também um pouquinho com a gente sobre a experiência dela e a gente vai abrir para debate. Deixa eu só compartilhar aqui. Minha apresentação tá bem curtinha, então já já a gente vai pro debate. Todo mundo tá vendo? Ainda tá carregando. Agora foi. Deixa. Agora foi. Então eu coloquei como título "Um Mundo Cheio de Oportunidades", porque eu acho que no final das contas é sobre isso, né, que resume essas experiências acadêmicas, e especialmente a iniciação científica. Então, primeiro eu coloquei quem eu sou e a minha trajetória. Eu me formei em uma escola que fica bem no interior do Espírito Santo, no extremo norte, e a UFMG era muito um sonho para mim, porque eu amava o campus e eu tinha a necessidade de vir porque eu achava que várias coisas brilhantes assim iam estar me aguardando. Então, mas foi muito estudo, porque, né, se mudar, ainda mais para um lugar bem longe, que eu não tinha muito como ter acesso à minha mãe, por exemplo, perto de mim, e questão de dinheiro e tudo mais, então foi um planejamento, mas aí eu consegui realizar o sonho, e eu vim fazer farmácia. Eu entrei no primeiro período de 2024, e aqui está o primeiro dia que eu cheguei aqui na UFMG e eu fui visitar a faculdade de farmácia e eu estava super feliz. Aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre o projeto, uma foto minha com o Fluxo, que é meu companheiro por muito tempo, durante os meus dias. Então, eu trabalho justamente com o desenvolvimento, né, a identificação de novas terapias em modelos hepáticos 3D, que são essas bolinhas aqui, que são esses modelos que têm dois tipos distintos de células, e a gente testa alguns peptídeos, inclusive a angiotensina 1 a 7, que a Laura falou na primeira apresentação, a angiotensina 1 a 7, a 2 a 7 e a lamandina 1 a 5, que recentemente saiu a publicação dela, e a gente testa esses diferentes peptídeos e avalia as capacidades antifibróticas e antisteatóticas desses peptídeos, que a gente induz, né, a esteatose e a fibrose nesses modelos 3D. Então, aqui eu trouxe algumas oportunidades que eu tive ao longo dessa trajetória, que eu entrei na IC no meados do meu segundo período, então meados de setembro, eu acredito, de 2024. Então, aqui foi minha primeira apresentação de pôster, que foi na festinha de 2024. Aqui, uma oportunidade que eu tive, que eu fiz um curso de verão, também ofertados aqui na universidade, que eu achei legal. Aqui, estou apresentando no Vasoactive Peptides sobre as capacidades dos peptídeos, né, da angiotensina 1 a 7, 2 a 7, nesses modelos esteroidais. Aqui sou eu na FESB, desse que aconteceu em Campinas, né, no ano passado, que eu também tive a oportunidade de ir apresentar meu pôster, o meu trabalho. Aqui é um artigo que eu consegui publicar com os meninos que estavam aqui, então, com a equipe maravilhosa do laboratório, esse trabalho que é muito bonito, e eu consegui participar, dessa publicação. E aqui está um congresso internacional que eu vou ter a oportunidade de ir, final dessa semana, graças à minha orientadora, ao meu trabalho e à equipe, né, do laboratório que, que vão me conceder essa oportunidade maravilhosa. E alguns agradecimentos. Eu gostaria de falar igual a Mel, sem a equipe, a gente não é nada. Então, sem os nossos professores, a orientação, sem os nossos colegas de trabalho, a gente não consegue manter para frente. E aí eu coloquei aqui algumas agências de fomento que são muito importantes. E no final é isso. Muito bom, meninas. As experiências de vocês foram muito enriquecedoras. Aí agora a gente vai responder algumas perguntas e deixar também o áudio aberto para conversar com os nossos inscritos. É,
Boa Mel, tarde, se você me professor. permite, tudo bom? Eu queria chamar o Diogo também, se ele quiser fazer depois algum comentário nas respostas, participar. Nós estamos com o professor aqui, né? Aproveitar a E aí? presença dele e falar que, meninas, até eu tive vontade de recomeçar na iniciação científica, ouvindo o depoimento de vocês. Queria ter essa oportunidade de novo. Foi. Fase boa, né, Silvio? Valeu Isso aí ao aí. Diogo aí. Então, ó, pode ficar também à vontade, tá, Diogo, para participar da discussão. Todas as meninas aqui respondendo, gente, tá? A Mel que vai coordenar tudo, mas eu acho que todos ficam aí à vontade. Se quiser falar algo também, Diogo. Não, tá joia. Certo? A nossa primeira pergunta é: alunos de outra instituição podem se candidatar e ser na UFMG? É, vamos responder essa primeira e depois a gente abre para Letícia falar. Ela levantou a mãozinha. Alguém quer começar? Vou Olha, começar então. até onde eu sei. Ah, Ah, pode você quer ir. falar mesmo? Não, pode ir. Até onde eu sei, pode sim se candidatar como IC. Talvez se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrigem, mas até onde eu sei, a pessoa é só ter a vontade que ela pode se candidatar. Você não Então, tá vamos lá. errada, não. Pode sim. Eu já. Eu não era da UFMG e eu Aí, ó. consegui iniciação na UFMG com o professor Tiago Verano. Então, como eu fiz? Ele abriu um processo seletivo no laboratório dele e eu mandei meu currículo. Aí eu fiz uma entrevista e continuei. Então, assim, eles são super receptíveis e é muito interessante também. Então, tem vários laboratórios que aceitam alunos de diferentes graduações, diferentes cursos e também de diferentes instituições. Então, não é só alunos da UFMG. Então, esse curso, ele também é importante para a gente quebrar alguns paradigmas que a gente carrega de achar que é impossível e não é. Então, assim, eles estão de portas abertas para todos vocês também. Mel, Eu queria só posso fazer uma complementar? nota. Pode, vai lá, Claro! Diogo, fala você, vai lá. Não, é porque assim, saiu, voltou aqui a rede, né? E aí eu peguei esse gancho aí. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu me formei numa universidade privada tipo assim, isso não impediu em nada em ingressar na ciência na universidade pública, nossa, enfim, fui lá, corri atrás do meu prejuízo, das minhas lacunas e beleza, e é isso aí. Fiz mestrado, doutorado, pós-doc, estou aqui hoje como professor da UFMG, uma das melhores do país. Então, assim, se alguém perguntou em limitação, isso não existe. Limitação é para quem não quer. Quando você quer, a gente consegue. Vamos lá. Eu queria Aproveita. só adicionar uma nota nisso que o Diogo falou, que eu acho que assim, todos nós abrimos, temos vagas, né? No meu laboratório também, você tem estudantes que são da UFMG, tem estudantes que são de universidades particulares. O único ponto, um diferencial que eu acho que é importante, bolsa. Bolsa da UFMG a gente só consegue para estudante da UFMG, tá? Então, bolsas que são da PRPQ, que são editais que a gente tem, concorre aqui dentro. Então, eu acho que essa é a única diferenciação que eu vejo. Existe, logicamente, via outros projetos de pesquisa, tentar conseguir uma bolsa de iniciação científica, mas as bolsas da PRPQ, né? Infelizmente, as também é falar demais, né? Porque cada um de nós tem direito a uma, né, Diogo, por ano. Isso também é um problema, porque a gente só consegue competir Isso, a uma, né? infelizmente, é o único, é o gargalo nosso, né? Exatamente. É. Mas, enfim, tem outras alternativas, né, que a gente pode tentar, mas é mais difícil um pouquinho, né? É aquilo. Mas não é, eu acho que não é um empecilho para desanimar, porque talvez você entre, Hum. aí você continue, e quando surgir a oportunidade de ter uma bolsa, com certeza você já tá ali, a chance de você conseguir ela é mais eficaz. Letícia, você gostaria de falar? Boa tarde, gostaria sim. Tá me ouvindo direitinho? Boa tarde, estamos. Ah, ok. É, na verdade, nossa, acho que o meu microfone tá falhando um pouco, eu acho. Enfim, eu queria tirar duas dúvidas. A primeira é como que eu determino qual que vai ser a minha linha de pesquisa na iniciação científica? Porque eu sou IC, só que atualmente eu só acompanho o trabalho de mestrandos. Eu queria saber que linha de raciocínio eu formo para ter a minha própria linha, o que eu vou pesquisar ali.
Uma pergunta com uma resposta complexa. Eu acho que cada um pode dar uma opinião, tá? É. Eu acho que assim, um pouco, vocês podem ver, gente, pela trajetória da Mel, tá? Primeiro eu queria falar, e vocês me interrompam, por favor. Achar a linha de pesquisa e orientador é super difícil. Até eu, quando eu cheguei no meu sabático, que eu fiz em 2017, tinha que escolher um laboratório para ir, e eu achei difícil essa escolha. Então, não tem nada a ver com maturidade, tem a ver com o grande número de possibilidades que a gente tem hoje em dia. Vocês veem na trajetória da Mel, que ela falou logo lá no começo. Ela foi para vários laboratórios até descobrir o que ela gostava de verdade. Eu também, quando lá atrás iniciei minha iniciação científica, eu fui para um laboratório, gostava do que fazia lá, mas não amava, fui para outro e foi nesse segundo que eu me encontrei. E eu fui num segundo laboratório que eu cursei um trabalho com toxinas e venenos, fiz biologia molecular, toxinas e venenos, e depois fui fazer minha pós-graduação, na verdade, o meu pós-doutorado, numa área completamente diferente, que foi fisiologia cardíaca. Então, o que eu quero dizer? A gente está sempre se encontrando. Não significa que você vai gostar só de uma área, mas significa que você tem que se dar essa possibilidade de ver o que brilha os olhos, o que te dá tesão. Eu acho que essa é a palavra. É. Por exemplo, na minha situação, como você, né, Silvio? A minha iniciação científica, eu fiz no departamento de farmacologia lá da UFRJ, eu trabalhava com, cara, esquistossoma mannsoni e metabolismo de cálcio. Tipo assim, e estudava a alteração na forma do esquistossoma mannsoni. Tem nada a ver com o que eu faço hoje, literalmente. Então, assim, é isso mesmo, confirmando, mais uma vez. Você vai experimentando. Uma hora vem. Entendeu? Como eu já gostava muito, né, de sistema renina-angiotensina na graduação, aí acabou que, por um lado, eu caí num laboratório de fisiologia renal e foi aí que eu fiquei até hoje. Mas você nunca começa, às vezes, com aquilo que você vai fazer na vida, entendeu? É, E acho que olha só que acontece com todo mundo. interessante. Você está falando isso? Vou só falar 2 segundos para vocês sentirem minha trajetória. Então, eu fiz iniciação científica com venenos e toxinas na FUNED, via o FMG. Eu era bióloga que fazia esse curso de ciências biológicas na UFMG. Na pós-graduação, eu fui trabalhar com biologia molecular de toxinas, com outro orientador, fiz meu doutorado direto. Vocês vão ver onde que eu vou acabar. No pós-doutorado, eu fui trabalhar com fisiologia cardíaca, foco em cardiomiócitos, sinalização de cálcio, eletrofisiologia. Quando eu fui contratada como professora da UFMG, eu alinhei a fisiologia cardíaca que eu fazia no pós-doc, a biologia molecular que eu tinha aprendido durante o doutorado, e hoje eu trabalho com o meu orientador de IC, desenvolvendo anticorpos monoclonais com a expertise que eu tive lá na IC. Entendeu o que eu estou querendo falar? É que essa construção, gente, ela é grande. Você vai gostar de várias coisas, não significa que você vai pegar todas essas experiências. Se você fizer com verdade, com paixão, elas vão ser válidas na vida de vocês. Então, às vezes, a gente fica preocupado, né, em encontrar exatamente aquilo que a gente ama, e eu acho que só vai. Experimenta. Se você estiver no lugar errado, você vai sair e vai para outro. Mas não deixa de dar, porque senão a gente fica postergando o início, porque parece que a gente não achou aquilo que a gente vai amar de verdade. No Brasil, você tem que começar bem cedo, né? É, tem que começar a construir bem cedo esse tipo de caminho. É Uhum. gostoso, é bom. Já acho que a Letícia quer falar aí. Entendi, Tá com a mão? entendi. Muito obrigada. E a outra dúvida que eu tinha é do assunto que vocês estavam falando anteriormente. Como que consegue bolsa? Pois bem, tá. Como que consegue bolsa? Então, nós orientadores temos uma bolsa que a gente pode competir por ano, tá? Então, você tem que estar no laboratório, tem que ter aquela disponibilidade. Em geral, no meu laboratório, quando a pessoa entra, ela já não entra com bolsa. Do Diogo vai contar a realidade dele, tá? E os outros vão contar as outras realidades. Porque o meu laboratório é um laboratório, às vezes, muito cheio, e já tem um grupo de pessoas que fazem iniciação científica há um certo tempo, e aí eu vou dando a bolsa de acordo com a senioridade daquela pessoa que está aqui no laboratório, tá?
Agora, de novo, tem alguns outros editais de pesquisa que às vezes a gente consegue ter uma bolsa de iniciação por fora. Então, depende da disponibilidade de bolsas via editais depende da disponibilidade daquele laboratório no momento, como é que ele está de alunos de iniciação científica. O meu caso é muito semelhante ao da Silvia, mesma coisa. Eu tenho também um grupo de estudantes em torno de cinco, atualmente, né? Cinco a seis estudantes de iniciação científica. É, e aí, a gente só tem uma bolsa, né? Que a gente consegue com toda certeza, assim, não com toda certeza, mas é praticamente certo. E aí a gente vai dando de acordo com o nível de serenidade e também, no meu caso, eu também considero um pouco a questão da disponibilidade, né? E eu acredito que você também faça isso, né? Também a disponibilidade é importante para poder desenvolver os experimentos, pelo menos que eu faço aqui no meu. Mas é isso, entendeu? Eu tenho aplicado também para as bolsas de inovação tecnológica e tenho tido sucesso, mas eu não sei por quanto tempo. Essa aí é uma alternativa, né, no caso, né? Então, assim, mas, enfim, não é muito diferente, não. A Laurinha, inclusive, né? Ela apresentou aí, né? Ela foi uma dessas bolsistas do programa PIBIT, né? Nossa próxima. Entendi. Opa, desculpa. Não, eu Entendi, que muito peço desculpa. obrigada, viu? Não, De nada. tranquilo. Muito obrigada. Disponha. A nossa próxima dúvida é como manter um bom relacionamento inicialmente com um novo orientador. Eu acho que o segredo é você ser resiliente, porque é uma pessoa nova e até você acostumar com o jeito da pessoa, a pessoa acostumar com o seu jeito, vocês vão se modulando e quando vê, vocês são amigos. Eu acho que essa é uma definição boa. Dos melhores dos casos, vocês viram amigos. Pode ocorrer de não virar? Pode, mas na maioria dos casos, acho que se você trabalhar com resiliência, você vira amigo do seu orientador. Isso aí Você tem acho que os estudantes têm que falar mesmo. achei O que 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 eles... não querem comentar? Eu concordo com a Mel, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando você entra em qualquer lugar, para além de iniciação científica, né? Você precisa conhecer as pessoas, chegar com humildade, conversando, se apresentando, demonstrando que você está empenhado naquilo que você está fazendo. E a relação vem com o tempo, eu acho que é uma consequência mesmo. Eu concordo também. Eu acho que é questão de dedicação e a resiliência. E sempre tratar com respeito, a humildade, porque é aquilo, tem uma posição de poder no laboratório que o orientador, porque não tem jeito, é a pessoa que está ali para te orientar, para te ensinar. E mas é realmente, acho que com respeito, dia a dia, todo mundo vai se encontrando. E às vezes você não entende, talvez, uma decisão naquele momento, mas que lá na frente faz sentido. Então, eu acho que isso que é importante, porque é uma pessoa que já tem uma bagagem e ela tá ali querendo o melhor para você, como professor, como orientador. Então, acho que isso é muito legal também. É, tem uma pergunta aqui que eu acho que os professores vão poder responder melhor. Tenho muito interesse em realizar matéria isolada no FMG. Gostaria de saber se é preciso estar formado para me inscrever em uma matéria isolada, por exemplo, em farmacologia. Eu não sei, você sabe, Diogo, você acredita que eu estava pensando nisso outro dia? Até para minha filhada, que ela faz curso de psicologia em outra universidade, eu fiquei pensando sobre essa questão de matéria isolada. Eu Se não podia... sei. Porque teria que fazer uma matrícula, né? Eu não sei se poderia como ouvinte, né? É, Imagino que o não sei ouvinte não, né? mesmo. Eu ouvi um negócio que não pode, né? Ter pessoas que não estão matriculadas em sala de aula, né? Sim, isso é um problema na graduação, por exemplo. Né? Eu imagino que não vai ser diferente na pós, entendeu? É, Eu acho Eu não que sei se. tem, tá? fale. Mas Pode falar, Laura. eu não tenho certeza, porque eu fiz uma disciplina que tinha pessoas de outras universidades que ingressavam nessa disciplina também aqui na pós, só que tem essa, tipo assim, tem que ter uma conexão entre a UFMG e essa universidade, Ah, tá. que eu me recorde.
Então a pessoa tem que estar matriculada em algum outro lugar e aí puxar Sim, esses créditos depois. Ah, não, isso daí tudo isso. bem. Isso aí tudo bem. Mas ela Eu não tem que sei estar se você está matriculada em perguntando, algum lugar. eu não sei se é para graduação ou pós-graduação. Eu acho que para graduação é possível, porque tem as diferentes fases da matrícula, né, na graduação. Quando você vai pegar uma disciplina obrigatória, quando você vai pegar uma disciplina de formação livre, de optativa. Mas eu acho que seria melhor você mandar uma mensagem pro colegiado da UFMG, que aí sim tu vai receber uma resposta certeira, assim, de qual o processo que você tem que Isso. seguir. E também O pessoal é uma muito atencioso. Eles vão É. tirar essas dúvidas aí direitinho. Uma dica também para quem quer ter experiência das aulas é que muitos dos laboratórios eles têm canais nos YouTubes que eles postam aulas dos próprios professores. E às vezes é bem similar com o que eles vão dar ali em sala de aula, então também é uma alternativa assim, talvez mais rápida para ter acesso também a esses tipos de conteúdos mais específicos. A Marlene gostaria de falar. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Gente, prazer, eu sou a Marlene, e eu faço o curso de medicina veterinária na UNA de Contagem. E eu que mandei essa pergunta enorme aí sobre a matéria isolada e sobre a questão de fazer a iniciação científica, mesmo sendo de outra faculdade. Uma médica veterinária que eu acompanhei no estágio. Ela fez a matéria isolada e ela formou em outra faculdade. Ela já tinha formado na UNA também junto comigo e ela fez a matéria, mas a matéria foi paga. Aí é por conta disso que eu fiquei nessa dúvida, tipo assim, porque a matéria é paga e ela era de outra faculdade, assim, da mesma que eu, ela não formou na própria UFMG. Aí se precisa ser formado em médico veterinário ou se eu posso fazer durante a graduação. Essa que era a minha dúvida. Obrigada. Eu acho que, sim, tem realmente deram uma boa dica. Consultar o colegiado do curso, daquela disciplina que você quer, né? Então, se é uma disciplina de ciências biológicas, um colegiado do curso de ciências biológicas, se é lá na veterinária, o colegiado aí, né? Não sei como é que se organiza lá na veterinária, mas eu acho que essa é a melhor consulta que você pode fazer. Isso aí. Entendi. Obrigada. E sobre a iniciação científica, a gente entra em contato com o colegiado também, né? Não, Da iniciação própria científica UFMG, ou eu posso mandar e-mail, igual a Mel falou, mandar é e-mail com o para os orientador. professores. Pode Aí mandar eu e-mail. entro, lá no site, né? O Sim, site, ele é qual que é o site? Porque você falou, só que eu não consegui anotar. eu Ah, posso bota colocar aqui no chat isso. o link do site Ai, com tá. o acesso Uhum, de todos os orientadores. Vai ser muito tá enriquecedor. bom. Obrigada. De nada. Tem uma pergunta direto para a Lísia. Gostaria de perguntar em qual semestre você ingressou na IC, e eu tenho muito interesse, mas sinto que não sei o suficiente para entrar no laboratório por estar muito no começo da graduação. É Sofia, né, que fez essa pergunta. Sofia, eu entrei no quarto semestre, no início do quarto semestre. Eu comecei a procurar no terceiro. Eu já tinha interesse antes, né, mas eu procurei ativa mesmo no terceiro semestre. Eu tinha a mesma questão. Tanto que quando eu procurei assim, foi no semestre que eu estava tendo fisiologia cardiovascular na minha grade. Eu senti que eu precisava disso. Mas, na verdade, eu acho que depende muito dos seus objetivos, assim, acadêmicos. Hoje em dia, eu até entraria antes, sabendo como funciona, eu tentaria entrar antes. Só que, ao mesmo tempo, a IC é uma coisa que vai te ocupar um grande espaço do seu tempo, mais do que, às vezes, outros projetos. Então, antes de entrar na IC, eu fiz um ano de monitoria, eu participei de liga, participei de outras coisas que de repente eu não conseguiria participar junto com a IC, sabe? Então, depende muito do que você traçou aí para os seus anos de graduação, dos seus objetivos. Hoje, eu vejo que não era uma questão de eu não precisaria ter esperado eu ter algum conhecimento para entrar na IC, sabe? Eles não esperam que você saiba muita coisa, eles vão te aceitar como um aluno que está disposto a aprender. Mas depende também do que você pretende de despender tempo nesse projeto, sabe? Eu acho que a Lízia tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, gente. É o seguinte:
A e C, ou a oportunidade de vivenciar a pesquisa científica, eu acho que é um dos maiores diferenciais que a universidade pública pode dar. Você não encontra isso em nenhum outro lugar, tá? Uma liga você vai encontrar, uma extensão você vai encontrar, uma divulgação científica você vai encontrar, mas a pesquisa científica de verdade você só vai encontrar, na maioria das vezes, raríssimos casos, na universidade pública. E eu acho que a Lízia colocou um ponto que é o seguinte: isso demanda tempo. Não adianta você querer falar assim, eu vou fazer uma iniciação científica, vou estar correndo. Não, o aprendizado científico é um aprendizado que requer dedicação, que requer convivência diária, que requer tempo. Você entrar e falar assim, vou fazer iniciação científica, vou fazer monitoria, vou fazer... Você está perdendo tempo, porque você só vai vivenciar a ciência indo no laboratório. E eu sinto hoje, como professora, que as pessoas às vezes querem abraçar o mundo inteiro. Eles querem abraçar a pesquisa, eles querem abraçar a extensão, eles querem abraçar milhões de oportunidades e acabam fazendo, não aproveitando e não vivenciando. Bom, tendo falado isso tudo, eu achei que a Lízia fez até bem, porque ela foi para outros cantos, matou essa curiosidade e depois veio, quando estava mais madura, para vivenciar a pesquisa. Que realmente, assim, é igual eu falei, precisa de dedicação. Você não vai aprender em um semestre, você não vai aprender em 2 semestres, você precisa de um tempo. Tanto que você vê que tem gente que vai até o doutorado, depois a gente faz pós-doutorado, então ela precisa de um tempo. Tá? Então, acho que é importante ter isso em mente. Quem quer iniciação científica precisa de ter disponibilidade, isso é importante. Medicina pode fazer? Pode, a Lízia está aí fazendo, a gente sabe que o curso de medicina tem menos disponibilidade, mas que requer você disponibilizar naquele tempo que você tem livre. Perfeito. Ter bom aproveitamento, é isso aí. Mesmo que seja poucas horas na semana, mas viver aquelas horas com intensidade, entendeu? Isso foi, comigo também foi, não foi diferente, assim, eu também, como eu vim, como eu tinha manifestado antes, né, eu também fui formado numa instituição privada e que não tinha, lá tinha extensão, tinha outras coisas, mas não tinha pesquisa, e eu como farmacêutico gosto de tubo de ensaio, bioquímica raiz, então, assim, eu fui bater de porta em porta na universidade. Entendeu? Na época eu tinha o e-mail já, mas preferi bater de porta em porta. Eu quero fazer iniciação científica, tem vaga aí? E aí foi indo. No final deu certo, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Tem que cara e coragem, manda direto e-mail para quem é de longe, combina com o orientador uma conversa, visita o laboratório. Entendeu? Quem é de perto, vem visitar a gente aí, entendeu? Aqui na nossa pós-graduação, entendeu? Não só o meu laboratório, visitar também o dos colegas, entendeu? E ir conhecendo aí. É, é muito bom, né? Enfim.